Então, hoje, na nossa segunda aula de língua portuguesa, no dia 20/7, nós vamos falar sobre marcadores temporais, tá? Nós já falamos sobre substantivos comuns e próprios, e agora nós vamos falar sobre os marcadores temporais. Muita atenção, hein? A nossa rotina dessa segunda aula agora, eu vou explicar o que são marcadores temporais, vou fazer as indicações temporais de múltiplas funções, que tem 2 funções, exercitando o que aprendeu, vamos fazer a correção e explicação da apostila, página 15 e 16, livro de atividades 11 e 12 até a atividade 17, e vai ter o nosso momento da história, a hora da história, tá bom? O trecho do conto João e o Pé de Feijão, tá? Vamos lá? Todos estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Sim, tia. Sim? A gente está te ouvindo. Estão vendo o slide? Sim. Então tá bom. Desligando o microfone só na hora que eu vou pedir, tá bom? Então vamos lá. Marcadores temporais. O que é isso, marcadores temporais? As atividades que trabalham com o uso de marcadores temporais têm o objetivo de chamar a sua atenção para o fato de existirem expressões e palavras que são usadas para organizar o texto. Prestem atenção ao menininho aí, ó. Acho que ele está pensando, hein? Observem bem. Tá bom? Todo mundo atento. Olhem aí. Agora, estão vendo o balãozinho de pensamento? À tarde, ontem, durante o almoço. Vou repetir. Quais são os marcadores temporais que apareceram aí? Agora, à tarde, ontem, durante o almoço. Quer dizer o quê? Que está falando do tempo. Entenderam? Ó, agora, à tarde, ontem e durante o almoço. As indicações temporais também assumem múltiplas funções. Olhem só. Dentro do texto, no texto, eles qualificam lugares, ações e personagens de maneira direta e indireta. E estrutura e diferencia os grupos de personagens: mortos, vivos, jovens, idosos, adultos, crianças. Eles marcam as etapas da vida, facilitam, dificultam ou determinam as ações, contribui para a dramatização dos textos, no caso do suspense, por exemplo, com o aumento e a multiplicação das indicações temporais. Assim, ouvindo assim, fica meio confuso, né, da gente entender? Mas vocês vão entender com a tia Laisa no decorrer da aula, que a tia Laisa vai explicar e nós vamos fazer as atividades, tá bom? Então vamos lá, hein? Todo mundo conseguiu entender um pouquinho? O que são indicações temporais? Então vamos lá. Um pouquinho. Então, a tia Laisa vai esclarecer mais. Tem que ter atenção, tá bom? Sim. Vamos lá, olhem só. Agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Complete as frases ligando-as com uma das informações, real ou inventada. Ontem, ó, tem ontem, à tarde, após o café da manhã, era uma vez. Ó, nos outros quadrinhos está escrito: fiz as atividades escolares, uma princesinha que morava em um castelo, foi domingo, teremos aulas de língua portuguesa. Aí vocês podem completar, nós vamos ligar, mas podem acontecer várias possibilidades. Lembra do que eu já falei sobre possibilidades? A tia Laís aqui deu uma sugestão, a gente vai ligar, mas pode ter outras opções, tá bom? Alguém quer falar? Ontem
Foi domingo. Foi domingo. Ontem Liga foi no- domingo? Então vamos lá, ó. Sugestões de resposta, aquilo que a tia Laís falou. Há várias possibilidades. Ó, ontem foi domingo? Muito bem. Ontem foi domingo. Correto. E à tarde? O que a gente pode ligar? Atividades escolares. À tarde, ó. À tarde, o que está acontecendo agora? Teremos aula de língua portuguesa, ó. É uma possibilidade, tá vendo? À tarde teremos aula de língua portuguesa. Ou também, à tarde fiz as atividades escolares, também pode. Entenderam? Isso não está na apostila e nem no livro de atividades. A tia Laísa está dando mais informações para vocês entenderem o assunto de hoje, que são marcadores temporais. Ficou claro o segundo ano? Todo mundo entendeu? Então tá. Sim. Então, continuando, ó. Após o café da manhã, fiz as atividades escolares. Era uma vez o quê? Uma princesinha que morava em um castelo. Ó, estão vendo? Por quê? Porque foi inventada, não é real. Era uma vez, quer dizer que foi o quê? Inventada. Informações, ó, real. Ontem foi domingo, é real, não é? Após o café da manhã, fiz as atividades. Pode ser real. À tarde, teremos aula de língua portuguesa. Real. E inventada, era uma vez uma princesinha que morava em um castelo. Ficou entendido? Sim. Podemos continuar? Sim. Olha só. Em cada frase, marque os indicadores temporais. Prestem atenção aí, hein? Ó, vamos lá, hein? Em cada frase. Mariana e Carlos foram ao médico ontem. Lembra do que eu falei do tempo? Se são indicadores temporais, quando que eles foram ao médico? Ontem. Ontem, né? Então, Mariana e Carlos foram ao médico ontem. Qual é o indicador? Qual é o que a gente vai marcar? A palavrinha ontem, que está indicando o tempo que ele foi no médico. O dia que ele foi ao médico. Na letra B. Hoje é a festa de Carolina. Quem é que está indicando o tempo aqui? Hoje é a festa de Carolina. Hoje está indicando o tempo. Letra C. Pedro conversou com a família durante o café da manhã. Quando que ele conversou com a família? Manhã. Café da manhã. Durante o café da manhã. Vamos marcar, ó. Durante o café da manhã. Tá? É toda essa parte aqui, ó, da frase. Durante o café da manhã. Tá? Na letra D. A aula de matemática acontece agora. Qual é o que está indicando o tempo? Agora. Agora, não é isso? Ó, agora. Se tivesse escrito, ia ser mais real, né? A aula de língua portuguesa acontece agora. Então, Agora. né? Agora que está indicando o tempo. Esses são os indicadores temporais. Estão conseguindo entender? Estão compreendendo agora o que são indicadores temporais? Tia. Tá ficando mais fácil? Sim. Então tá bom. Continuando, hein? Na letra E. De repente surgiu o cão. O que está indicando aí? O tempo. Qual é o indicador temporal? Cachorro. Como? Que apareceu cachorro. Não, mas qual é a palavrinha que está indicando
surgiu o cão. De repente. De repente, muito bem. De repente aqui, ó, tá indicando o tempo, ó, indicadores temporais, tá indicando o tempo, de repente surgiu o cão. Ó, entenderam? Vamos agora lá para a apostila para a gente fazer as atividades para ver se vocês entenderam mesmo, tá bom? Vamos lá, apostila na página 15, junto comigo. Yasmin Souza quer ler para mim? Releia um trecho da história Branca de Neve e os Sete Anões. Não é 7 versões agora, agora é os 7 anões. Quer ler, Yasmin Souza? Sim. Então lê para tia. Passaram-se os anos e a menina foi crescendo, tornando-se uma jovem muito bela. Um dia a madrasta perguntou ao espelho como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela. E ele respondeu: Majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve ainda mais. Isso, muito bem. Na letra A, o que aconteceu depois que os anos se passaram? Branca de Neve cresceu e tornou-se uma jovem muito bela? Ou a madraça tornou-se ainda mais bela que a Branca de Neve? É o primeiro ou o segundo quadrinho que a gente vai marcar? O primeiro. O primeiro. A Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem muito bela. A Branca de Neve cresceu e tornou-se uma jovem muito bela. Ah lá, prestem atenção aqui, que a tia Laisa marcou aí, ó, passaram-se os anos. O que quer dizer isso? Passaram-se os anos. Indica o... Depois. Então, passaram-se os anos. É um indicador temporal, que a tia Laisa acabou de falar. Tá falando que passaram-se os anos. Tá bom? É um indicador temporal. E, ó, um dia também indica o tempo, tá bom? Então, vamos lá. E nós vamos marcar o primeiro quadrinho. Na letra B, Henrique, quer ler para mim? Você já leu? Quer ler novamente? Sim. O dia em que o espelho respondeu que Branca de Neve é ainda mais bela que a madrasta, é antes ou depois de os anos terem se passado. Depois. é antes ou depois, segundo ano? Já responderam aí, não é? Depois. Sofia já respondeu. Depois. Então, vocês vão escrever com letra maiúscula, porque é início de frase. Não vamos esquecer. E o ponto final. Depois. Todo mundo já escreveu? Quem está com lápis de cor ou marca-texto, vai lá nesse trecho e faz o que a tia Laisa marcou. Indica quais são os marcadores temporais. Tá bom? Coloquem aqui um tracinho embaixo. Coloquem destaque. Tá bom? Passaram-se os anos e um dia. Pode ser com lápis de cor. Quem não tiver lápis de cor e nem o marcador de texto aí agora, pode ser com lápis de escrever. Tá bom? Contanto que marquem para vocês irem aprendendo. Como que acha os indicadores temporais? Ou os marcadores temporais, né? Tanto faz. Tá bom? Todo mundo já fez? Posso prosseguir? Continuando. Alguma dúvida? Sim, Então, vamos lá. Prestem atenção aí. Olhem só. A tia Laís está colocando aí. As expressões destacadas no trecho que você releu indicam a passagem do tempo na história, ou seja, marcam as ações dos personagens em uma sequência. Por isso são chamadas de marcadores temporais. Todo mundo já marcou lá os marcadores temporais no trecho? Passaram-se os anos e um dia, no início dos parágrafos. Podemos prosseguir?
Então, vamos lá. Agora, lá na página 16 comigo. Virem a página, ó. Página 16 da apostila. Todo mundo lá. Número 4. Maria Luísa quer ler para mim? Depois você lê o trecho da história. Deixa eu te lá, só ler o número 4, então. As expressões passaram-se os anos e um dia indica um período de tempo preciso. Se passaram os anos, vocês vão saber quantos anos passaram? E um dia indica um período de tempo preciso ou é vago? Tá difícil da gente definir. Vago, né? A gente não sabe quantos anos passaram, né? Então, nós vamos marcar o quê? O segundo quadrinho, vago. Agora sim, Maria Luísa, você não leu ainda não, né? Você quer ler? Tia, eu quero. Então, pode ler para mim. Releia mais um trecho da história. Nesse momento, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido com Pena e os anões convidaram a jovem para morar com eles. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: Espelho, meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? muito bem. Então, olhem só. Estão vendo que está em destaque, em negrito, o quê? Nesse momento e enquanto isso. Indica o que isso aí? Nesse momento, enquanto isso. A tia Laia já acabou de explicar. São expressões que indicam o tempo, né? O período de tempo em que as coisas estão acontecendo. Então, prestem atenção. Vira aqui, continuando lá na página, ó. Nesse momento e enquanto isso. A tia Laia destacou mais para vocês conseguirem entender. Que está indicando o período de tempo. Todo mundo destaca, igual a tia Liza destacou, para ficar bem claro isso, tá bom? Continuando, ó, na letra A, alguém que não leu quer ler? Consulte o texto da página 9. Quem não leu? Eu. Suzana? Lê para a tia. A expressão Suzana, a gente não está te ouvindo. Você está com o microfone ligado? Sim. Agora a gente está. Pode falar, pode ler. A expressão nesse momento Só Suzana com o microfone ligado. Eu estou vendo mais gente com o microfone ligado. Pode continuar, Suzana. indica que Continua. a Branca de Neve acordou no momento os anões chegaram e disse que ela era linda. E o segundo quadrinho? Os anões. Os anões e viram a Branca de Neve Isso. E o que você marcou? O primeiro ou o segundo quadrinho?
A Branca de Neve acordou no momento em que os anões chegaram? Os anões chegaram e viram Branca de Neve dormindo? Os anões chegaram e viram a Branca de Neve dormindo. O primeiro quadrinho, não é isso? Segundo ano. Todo mundo marcou o primeiro? Hein? Ó, primeiro quadrinho. A Branca de Neve acordou no momento em que os anões chegaram e disseram que ela era linda. Na letra B, Sofia, você quer ler? Quero. Então pode ler, por favor. O que acontecia enquanto os anões encontravam a Branca de Neve e a convidavam para morar com eles? Isso. O que acontecia enquanto os anões encontravam a Branca de Neve e convidavam para morar com eles? Quem sabe? A perguntou ao espelho se tinha uma mulher mais bela, mais bonita. Muito bem, é isso mesmo. Ó. Vamos lá? A rainha perguntava novamente ao espelho se existia alguma mulher mais bela do que ela. Todo mundo respondendo com letra maiúscula, início de frase. Espelho, LH, mulher, LH, existia com X. Olhem aí quantas, ó, coisinhas para a gente escrever corretamente. Palavrinhas, ó. Rainha, estão vendo? Todo mundo escrevendo corretamente as palavras, hein? E lembrando, ponto final. Todo mundo já escreveu? Quem não escreveu? Sim, tia. Quem não deu tempo, lembrando que a nossa correção vai sair às 4 horas, tá bom? Continuando. Número 6. Quem quer ler? Que não leu ainda? Que não leu hoje e queira ler? Alguém? Eu já li, mas eu posso ler de novo? Deixa eu só ver, Ana, se alguém mais não leu. Aí a tia já te Tá chama. bom. A tia já te chama. Quem não leu? Que quer ler? Pedro, você quer ler, Pedro Vieira? Sim? Então lê para si, o número 6, depois a Ana lê as letrinhas, tá bom, Ana? Lê para mim, Pedro. Os Marcadores temporais deixam a sequência da história mais clara. Sublinhe as expressões que indicam a passagem do tempo nas frases a seguir. Muito bem. Lê para mim as letras agora, Ana. Letra A, letra B, letra C, letra D. Depois. Tá. Depois de algum tempo, a princesa encontrou o anel que havia perdido. Letra B, pode ler. O príncipe somente naquele dia conheceu a princesa. Letra C. No dia seguinte, eles se casaram. Letra D. Antes de encontrarem os anões, não sabiam que de nada. Isso. Qual é o marcador de tempo? Quem sabe me dizer na letra A? Que indica a passagem do tempo. Qual é o marcador temporal na letrinha A? Depois Depois de algum tempo. Muito bem, depois de algum tempo. Então vamos marcar. Sublinhar é o quê? Dar um traço embaixo do que a gente quer marcar. Ó. Depois de algum tempo. Todo mundo dando um tracinho embaixo. Sublinhando. Tá bom? Pode ser com lápis de cor, com lápis de escrever, com marca-texto. E na letra B, segundo ano, quem já fez me responde. O príncipe somente naquele dia conheceu a princesa. O que está indicando a passagem do tempo aí, o marcador temporal? Na letra B. Naquele Muito bem, naquele dia, muito bem.
Então, todo mundo marcando na letrinha B. E na letra C? No dia seguinte, eles se casaram. O que está indicando? A passagem do tempo. A gente já falou. No dia seguinte. Muito bem, no dia seguinte, ó. E na letra D? Qual é? Antes, né? Aí nós só vamos marcar antes, porque de a encontrarem não está indicando, só o que indica o tempo, a passagem do tempo, é a palavrinha antes, tá bom? Quem marcou de a encontrarem, apaga e só vai marcar a palavrinha antes, tá bom? Por que lá a gente marcou o restante? Porque tá dando referência àquela palavra. Naquele dia, tá falando em relação ao dia. No dia seguinte, também em relação ao dia. Depois de algum tempo, também está relacionado ao tempo. Antes de a encontrar, de a encontrar, está falando de quem? Não está falando do tempo. Está falando da Branca de Neve. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Por isso que a gente só vai marcar o tempo, o que indica o tempo, que é a palavrinha antes. Sim, tia. Entendi. Entenderam? Então, todo mundo já marcou? Continuando. Olha aí, número 15. Releia o trecho a seguir. Valentina quer ler para mim? Era uma vez. Lá no livro de atividades, hein, ó. Livrinho de atividades na página 11. Pode ler, Valentina. Era uma vez um reino distante. Pode ler, letrinha A. A expressão era uma vez está relacionada. Está relacionada a quê, segundo ano? Hein? Fala para mim. Ao tempo. Ao tempo, aos personagens ou ao lugar onde se passa a história? A expressão era uma vez. A gente já falou sobre isso. Ao tempo. Então, vamos marcar. Ao tempo, ó. Muito bem. E a expressão indica o quê? Tempo preciso ou tempo impreciso? Que a gente não sabe, não identifica esse tempo. Impreciso, a gente não sabe a que tempo é esse que ela está se referindo. Era uma vez, a gente não sabe, então é impreciso. Segundo quadrinho, nós vamos marcar na letra B, tá bom? Continuando, ó. Número 16. Um dos meninos que não leram, alguém mais quer ler? Rapidinho para tia. Leia o trecho a seguir, que senão o nosso tempo vai acabar. De novo? Pode ler, Adrian. Leia o trecho a seguir. Neste dia, a madrasta foi até o seu espelho mágico e perguntou: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? isso, muito bem. Agora nós vamos lá no trecho novamente. Circule no trecho acima o marcador temporal. Qual é o que está indicando o tempo segundo ano? Neste dia. Muito bem. Aprenderam então? Viu como é que ficou fácil agora? Ó, neste dia. Joia. Todo mundo já circulou? Sim. Aprenderam como é que faz? Sim. Então vamos lá para a letrinha B. Virem a página comigo, lá na página 12. O que esse marcador temporal indica, segundo ano? Quem sabe me dizer que já respondeu? Eu tinha. Fala para mim, então. Marca um determinado dia. Isso, muito bem.
Ele, na realidade, está indicando o dia, indica o dia em que a madrasta fez uma pergunta para o espelho mágico. E ele mentiu para ela. Não é isso? Mas da forma como você escreveu, isso também está correto, tá, Ana? Não precisa pagar. Alguém fez diferente? Eu fiz. Pode falar. Dia 3. Pode falar, a tia está ouvindo, Valentina. Um dia 3. Valentina, fala um pouquinho mais alto. A tia Laís não está conseguindo te ouvir muito bem. Um dia 3. Desculpa, Valentina, a tia Laís não entendeu. Um dia... 3. Ah, indica o dia preciso, não é isso? É. Isso. Então, é isso mesmo. Indica um dia preciso, em que a madrasta fez a pergunta para o espelho. Não é isso? Então, tá correto, tá bom? Escrevi diferente. Pode falar, Yasmin Souza. Uma ação da personagem. Isso, mas aí eu quero que você escreva, tá correto, é uma ação da personagem. Mas que indica o que essa ação? O dia, tá bom? Completa aí a sua frase, tá correto. Só falta você colocar, indica o dia, tá bom? O dia também fiz diferente. Fala, Samuel. Indica passagem do tempo na história. Muito bem, correto também, tá? Muito bem. Então vamos continuar aí agora lá no 17. Samuel, você quer ler para mim? Sublinha as expressões no 17? Sim. Pode ler. Sublinha as expressões que indicam a passagem do tempo nas frases a seguir. Isso, letrinha A, viajaremos. Pode ler. Viajaremos à praia amanhã. Isso, muito bem. Letra B, ontem, continua. Ontem, Branca de Neve e os 7 anões visitaram o príncipe. Isso, ontem Branca de Neve e os anões visitaram o príncipe. Letra C, o príncipe se apaixonou por Branca de Neve naquele dia. Muito bem. E letra D? Branca de Neve acordou nesse momento. Obrigada, Samuel. Vamos continuar então, ó. Quais são, as expressões que indicam a passagem do tempo nas frases? Vamos sublinhar, nós vamos grifar, né? Vamos dar um tracinho embaixo. Na letra A, qual é segundo ano? Viajaremos para a praia. Amanhã, muito bem. Vamos marcar? Todo mundo dando tracinho embaixo com lápis de cor, como eu já falei, com lápis escrever ou com marca-texto. Letra B. Ontem Branca de Neve e os anões visitaram o príncipe. Qual é? O que está indicando o tempo? Ontem. Ontem, muito bem. Letra C. Qual é? Naquele dia, muito bem. Vocês estão vendo que não importa, pode estar no início da frase ou no final da frase ou no meio da frase, contanto que faça o sentido de tempo, de que indique o tempo, tá bom? Não se prendam aonde que ele vai estar, se está no início, no meio ou no fim da frase, tá bom? Letra D. Qual é? Nesse momento, Branca de Neve acordou nesse momento. Está indicando o tempo que ela acordou, tá? Entendeu? Ficou fácil agora? Pode falar. Eu posso sublinhar com marca-texto? Pode.
Se sua mãe deixar, tá? Segundo ano, só se a mamãe e o papai deixarem, porque a apostila, né? Se eles deixam marcar com marca-texto, pode, tá bom? Perguntem para eles antes, tá? Então vamos lá, é desejo de vocês, tá? Mas perguntem para a mamãe, combinado? Sim. Então tá bom. Continuando aí, ó. Acompanhe um trecho do conto e identifique os marcadores temporais. Olhem ó, quem sabe essa imagem? Qual é o trecho do conto que a gente vai ler agora, segundo ano? João e o pé de feijão. Muito bem, todo mundo já conhece João e o pé de feijão. Vamos lá rapidinho, por causa do nosso tempo. Laura, quer ler para mim? Era uma vez. Era uma vez uma pobre viúva que vivia com seu filho no passado. Eles tinham muitas moedas de ouro, mas um dia um gigante roubou e agora não tinham quase nada para comer. A única coisa que havia sobrado era uma vaca bem magrinha. Espera aí só um minutinho, Laura. Alguém não leu o que queira ler? Senão a Laura vai continuar. Quem não leu? Tia, eu posso ler? Eu, Sofia. Pode terminar então, tá, Laura? Eu vou deixar a Sofia terminar essa parte. Pode ler, Sofia. Certa manhã. Certa manhã, os dois não tinham mais o que comer. Vá até a cidade e venda a nossa vaquinha para que possamos comprar comida pelo menos por alguns dias. Teremos como nos alimentar amanhã. A mãe pediu ao menino. Isso, muito bem. Entenderam, gente, a história? Então, ó, era uma pobre viúva que vivia com seu filho. Estão vendo? Mas um dia um gigante as roubou e agora não tinham quase nada para comer. Aí o que que a mãe fez? Falou com ele: vá até a cidade e venda a nossa vaquinha, para que possamos comprar comida. Pelo menos por alguns dias teremos como nos alimentar. A mãe pediu ao menino. Quem tem essa historinha para ler em casa vai continuar lendo, depois me conta, tá bom? Se gostaram do final, ok? Quero todo mundo lendo, hein? Treinando a leitura, hein? Não quero preguiça. Oi, tia. Oi. Eu tenho o livro do Mágico de Oz. Isso. Quem não tem esse, pode ler outro livro. E como eu já ensinei. Eu tenho o livro da Mônica. Olhem só. Como eu já ensinei, também. Olhem só um minutinho. Também está na internet. Vocês podem procurar, que tem também. Vai lá no Google e procura. História do João e pé de feijão. Pode falar, Fernando. Eu tenho 10 dias de banana. É? Legal. Então, olhem só. Continuando aqui para te finalizar aqui. Só um minutinho, Valentino. Olhem só. Quais são os que estão indicando? Os marcadores temporais aqui, ó. Que eu já circulei um. Era uma vez. Mas o que vocês identificam? No ponto que a gente acabou de ler. Qual é o outro que a gente pode circular segundo ano? No segundo parágrafo. Ó, vamos ler, observem, ó. Tem vários, hein, ó. Eu tô mostrando. Vamos lá? Era uma vez. Qual é o próximo, então, segundo ano? Um dia. Um dia. Muito bem. Tem mais, ó. Eu tô marcando. No passado, um dia. Mas aonde que tem segundo ano? Aonde que tá indicando o tempo?
Os marcadores Agora. temporais. Agora. Agora, ó, muito bem. Agora Depois, observe os parágrafos. A tia Lara já leu, ó. E amanhã. Certa manhã, ó. Certa manhã. Tem mais um lá embaixo. tem Tem. Olhem bem no parágrafo. alguns dias. Alguns dias. Dei a dica, né? Ficou fácil, né? Prestem atenção. Então, ó. Era uma vez, no passado, um dia, agora, certa manhã e alguns dias. Todos eles estão indicando o tempo, são marcadores temporais. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Sim. Então tá bom, hein? Olha Posso só. mostrar uma coisa? Só um minutinho. Deixa só a tia Lásia finalizar, então. Então, ó, hoje, no dia 20/7 de 2020, nós estamos terminando a nossa segunda aula, mas antes eu quero ler para vocês. Lembra do que eu falei com vocês lá na primeira aula? Que hoje é o dia do amigo, né? Então, a tia Lásia vai ler essa mensagenzinha só para vocês rirem um pouquinho aí, ó. Me perguntaram, quanto vale um amigo? Respondi, não sei. Olha só, os que eu tenho, ganhei. Não estão à venda e não tem preço. Feliz dia do amigo. Então agora, todo mundo, ó, Tia Lais está encerrando a aula de língua portuguesa, a segunda aula do dia 20/7, tá? Me aguardem aí um minutinho. Só um minutinho.